Amadas! Vontade de gritar, eu voltei. Eu voltei, mas eu voltei de uma maneira completamente diferente. Um dia, eu fui muito famosa com uma personagem chamada Tiazinha, e eu deixei tudo pra trás, deixei tudo, tudo. E na época, ninguém entendeu absolutamente nada, nem eu, porque eu estava no auge do sucesso. Mas agora eu estou de volta e vocês vão entender o que Deus fez nesse tempo todo em minha vida. A cada programa, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória. Só que eu não vou contar essa história sozinha, não. É. Deus nos levantou 6 mulheres. Hoje nós somos representantes, né, do cuidado de Deus em nossas vidas. E Deus usou muito essas mulheres na minha vida, usa ainda, para me transformar naquilo que eu sou hoje. E você vai entender cada história, cada testemunho aqui no nosso programa. Eu espero de todo o meu coração que você seja transformada, alinhada no compromisso com Deus. 6 mais 1 igual a você é um programa de diferentes histórias que nos tornam iguais. Esse programa, ele será, sem dúvida, um espaço de conexão, de amor, de reflexão, de diálogos sinceros, de cura para todos nós. Queremos que você faça parte disso. Eu estou emocionada. Tô de todo o meu coração, porque não tem como tá, porque essa é uma oportunidade única e que Deus preparou no tempo dele, no tempo certo. E quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. E nós estamos aqui para compartilhar com vocês esses pensamentos, essas experiências de superação, de resiliência, de gratidão, de amor, de dores, tristezas e alegrias. Ou seja, a vida. Vem comigo. Sejam muito bem-vindas! Estamos aqui. Um programa especial, né? A nossa estreia, meninas. Tão esperado dia, né? Queria apresentar vocês para as minhas amigas e irmãs. Maína, Dani, Georgia, Kika, Ana Paula e, por último, né, mas não menos importante, a nossa amiga Sulamita, que é a nossa convidada, que vai falar muito hoje sobre o nosso tema, que eu vou revelar daqui a pouquinho para vocês. E a Sulamita, ela trabalha com maquiagens de caracterização. Nós nos conhecemos na novela. Foi Gênesis? Foi Gênesis ou foi antes? Em outra novela. Foi Gênesis, né? E foi... Eu nem acreditei, porque ela é tão linda, ela lá maquiando, toda bonitinha, e maquiadora, e aquele monte de gente. E eu, missionária, sabe como é que é, né? Missionária, a gente fica assim quietinho, mas vai orando, intercedendo ali, intercedendo aqui, aquele ambiente de televisão. Até o dia que ela foi me maquiar e que a gente se conectou através do nosso Deus, né? E foi maravilhoso. E hoje nós estamos aqui, vamos falar de um tema difícil, mas tenho certeza que Deus vai tocar aqui o nosso coração para alinhar com o seu coração em casa. Gente, olha só, eu já vou começar com o nosso versículo, porque o nosso programa, ele sempre vai iniciar com a palavra de Deus. E o primeiro versículo que nós separamos aqui é Provérbios 12, 25, que diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Amém. E é isso, hoje a palavra vai nos alegrar, vai tirar a gente da nossa zona de conforto para a gente lutar. Hoje vamos falar de um assunto essencial e às vezes negligenciado em nossas vidas: a saúde mental. Sabemos que precisamos cuidar da nossa saúde mental como cuidamos do nosso corpo, né? E do nosso espírito. Vocês sabiam que as mulheres são mais afetadas do que os homens por transtornos mentais, como ansiedade, depressão? Em cada 10 pacientes, 7 são mulheres? Outro dado alarmante, o Brasil, ele lidera. Olha isso, meninas, o Brasil lidera um ranking mundial de ansiedade com 9,3% da população afetada, sendo que as mulheres são mais impactadas atualmente por vários fatores, né? Porque vários fatores contribuem
por esse estresse relacionado ao quê? Ao trabalho, o tão falado burnout, né? A insegurança econômica também é um fato, e não podemos esquecer também do impacto da Covid-19. Além disso, o isolamento social, né? E essa interação solitária que as pessoas têm na internet também, isso é algo muito agravante nas pesquisas que nós fizemos. E sendo assim, hoje o nosso tema é saúde mental. E eu já posso começar falando um pouquinho da minha história. Eu tive muitas questões já na minha vida, mas o nosso programa não vai dar, a gente vai ter que separar um pouco para contar. Temos 30 minutos para contar histórias, eu vou resumir. Eu tenho TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, e eu não sabia disso. Então, passei minha vida toda muito ansiosa. Muito ansiosa. E depois eu descobri também o TDAH. Mas hoje a gente vai falar, e também reverberou a falta de diagnóstico N situações que me fizeram até entrar, né, na crise da síndrome do pânico. Então, eu vivi questões que eu não saía de casa, eu precisava estar coberta de boné se eu saísse de casa, e muitas roupas, mesmo no calor, né, no frio, no verão, eu estava de moletom, sempre cobrindo, né, me cobrindo para me esconder. E também eu tinha mania de perseguição. Então, eu entrava no meu próprio carro, eu achava que alguém tinha instalado uma câmera. E eu ficava o tempo todo tensa. A única pessoa que eu não tinha paranoia, vamos dizer assim, era minha mãe. Porque até as pessoas que conviviam comigo, que eram as minhas amigas e pessoas que estavam próximas de mim, assim, que trabalhavam comigo, pessoas de confiança, eu tive crises eu lembro disso, com a Eli, com a Ângela, as pessoas que estavam ali comigo, que viajavam comigo, que estavam sempre perto de mim, que queriam o meu bem, mas eu tive muitas crises, né? E isso desconfiança. Mas não era muito mais que desconfiança. Não é a desconfiança, tipo, será que essa pessoa é legal? Ela tem inveja de mim? Não. É uma perseguição e não tem a ver com... Você acredita no que a sua mente está contando. É isso. Fantasia. E a TAG mesmo eu descobri há pouco tempo. Mas imagina o quanto, né? Quantos... situações difíceis que eu vivi, tantos relacionamentos difíceis, complicados, porque as pessoas não entendiam que eu tinha alguma coisa, porque também eu não sabia que eu tinha alguma coisa. Então, muitos relacionamentos rompidos de forma que eu não podia voltar atrás para restaurar, porque eu não sabia nem né, quem eu era. Isso foi bem agravante. Mas, né, eu vou resumir aqui o meu testemunho. Logo depois, eu me converti, né, lendo um livro, Uma Vida com Propósito, que é um livro que eu falo, eu sempre dou de presente. A Jorge me deu esse livro na época. E eu tenho, assim, vários livros em casa, porque eu comecei a comprar para dar para as pessoas, porque eu falei, né, Deus falou comigo, pessoalmente, ele vai falar com todo mundo. Então, até hoje, eu tenho essa missão de passar, né, o livro e dar de presente. E eu lembro que o primeiro pensamento que eu tive, depois que tive encontro com Deus, eu estava na Marginal, no carro. O primeiro pensamento que eu tive de futuro, de esperança, eu nunca mais vou esquecer. Eu tive um pensamento, uau, eu posso ter um futuro. Aí eu falei, ops, como que eu não sabia que eu não pensava que eu teria um futuro? Olha que doideira, né? Mas vocês entendem o que eu estou falando. E o Senhor começou a renovar a minha mente. Eu decorei o Filipenses 4 todinho, né? E eu ficava falando esse versículo. Só que durou 5 anos antes de eu me converter. Porque foi pós-fama. Foi pós-sucesso. E foi naquele buraco onde eu não tinha mais amigos nenhum. Pessoas ninguém do meu lado. Porque ninguém queria que eu... Ninguém aceitou essa mudança. E essa mudança, ela tinha a ver com o que eu queria estudar, ter uma vida, casar, ter uma família.
Ainda não tinha Jesus, mas já tinha Jesus. Né? Então, todo esse cuidado de Deus e por mim, lá naquele sofrimento, naquele lugar de muito sombrio, de vontade de não querer viver. Não tem como, né? Não querer viver. Eu não tinha coragem para fazer nada. Assim, de fazer alguma coisa contra o meu corpo, contra a minha vida. Mas eu não via esperança para mim. E isso foi. A gente tem aqui um ritual bonitinho, lencinho. Fala, Kika, para eu me recompor. Eu acho tão interessante isso, porque há quantos anos, né, você vem nessa construção de uma nova pessoa, né? Você deixa um personagem, mas a pessoa continua existindo, querendo respirar, querendo ter vida nova, e mesmo assim, após todos esses processos de cura pelos quais você passou e vem passando, isso ainda mexe com você e faz a alma transbordar um choro, uma angústia e uma felicidade, tudo ao mesmo tempo. Acho que mais gratidão mesmo, porque eu estava sem vida. Eu não tinha vida. Você sabe que você não tem esperança? Eu não sei se vocês passaram por isso, eu quero saber. Mas você pode imaginar uma pessoa não pensar nada mais positivo. É só escuridão. Então, quando hoje eu venho, né, me formando agora esse ano em psicologia, já atendendo as minhas pacientes, né, que eu faço estágio e conversando e vendo as pessoas ali no lugar onde eu já estive, eu falo, uau, tem esperança. Você vai sair daí, né? Claro que eu tenho os termos científicos, a gente sabe como a ciência é a Bíblia, toda a ciência está na Bíblia, e a gente entende tudo isso. E hoje eu falo, gente, eu sim, como eu consegui viver naquela escuridão, mas era uma escuridão que por fora estava tudo claro, mas estava ali só que era uma transição. Porque aí depois que eu encontrei Jesus, alguns anos lá na frente, eu não tive clínica, não podia falar para ninguém, então eu tive que passar por isso sozinha. Então eu ficava assim, a minha amiga aqui do lado, aí eu saía com a minha amiga. Eu vi um pensamento, que eu achava que ela não era mais a minha amiga, que ela estava sendo falsa comigo. Aí eu ficava assim, não sei se é verdade, não sei se é mentira. É verdade ou mentira? Aí eu ficava, é real? Não é real? Sozinha, porque eu tinha vergonha de falar isso para alguém, porque eu falava, gente, as pessoas vão achar que eu sou maluca. Quantas vezes eu saía, que elas tentavam me tirar de casa, minha amiga Carol, que morava na Espanha, que era a pessoa que mais convivia comigo nessa época, uma vez eu tratei ela muito mal num lugar, porque eu achei, ela virou uma inimiga. E tadinha, né? Eu já pedi perdão para ela várias vezes, para a mãe dela na época, tudo elas entenderem. Eu amo Carol, ela vai estar aqui logo, se Deus quiser, com vocês. Mas assim, é algo que você não pode comunicar nem com a sua melhor amiga. Na época eu era muito nova e também, acho que eu tinha uns 23, né, 22 anos, e eu não tinha como me comunicar. Então, não tem luz, não tem. Você mencionou uma coisa que eu acho que é um ponto de partida bem legal para o nosso programa de hoje. Que você, pela primeira vez ou depois de algum tempo, se viu sonhando. Isso, por isso que aquele é um marco na minha vida, aquele momento. E aí, gente, o que acontece que eu não acho o microfone? Ai, tá aqui. Que loucura, né? É porque eu tinha uma coisa pra falar. Ai, gente, é assim, né? Mas a gente vai falar disso em outro programa, né? Tá, mas esse faz parte da saúde mental também. Procurar o óculos e o óculos tá aqui. Quem nunca? Ai, gente, muito bom, muito bom. Então, isso que aqui foi ótimo você comentar, porque eu já queria pular aqui para nossa convidada. Porque eu ficava desconfiando de mim mesma. Porque eu desconfiava de todo mundo, mas de mim também. Só que era um tabu muito grande falar sobre isso. Hoje não, a gente está aqui num programa falando sobre saúde mental. Né? A gente tem acolhimento, a gente tem... Eu mesma estou engrenando na profissão. Mas e quando você não tem
Pra né? quem Então, pedir só um ajuda. milagre, né? Eu falo, eu sou um milagre. Su, conta pra mim um pouquinho, se você passou por isso. Eu sei que você teve uma história muito profunda desde a infância. Eu conheço sua história, mas eu quero que você fique à vontade para falar o que você quiser, o que Deus tocar no seu coração, porque alguém vai precisar ouvir a sua experiência. Então, fica à vontade. Eu acho muito lindo isso que a Su falou, né? Que ela encontrou uma luz e ela encontrou uma esperança. E ela veio de uma história onde ela não conhecia Jesus, né? E eu nasci numa família onde eu nasci numa família cristã. Eu conheci Jesus desde o dia que eu nasci. No dia que eu nasci em casa, não deu tempo da minha mãe ir para o hospital, meu pai fez o parto da minha mãe. E foi um ambiente, assim, cheio da presença de Deus, onde o Espírito Santo se fez presente ali, e o meu avô recebeu uma música, e foi entende? Assim, então a minha realidade foi muito diferente. Eu, mesmo tendo uma família muito cristã e eu tendo tido experiências muito fortes com Jesus, Geracional, né, amiga? É. Avó, bisavó, tataravó, toda eu a família. tive problemas de saúde mental. Mesmo eu sendo apaixonada por Jesus, vivendo pertinho dele, entendendo que a minha mente era a mente de Cristo, eu tive problemas. Então, quando eu era bem criancinha, eu passei por traumas, eu tive problemas para dormir. Eu lembro quando eu era bem novinha, eu tinha que tomar calmante para dormir, e Jesus me libertou disso, né? Mas durante a nossa caminhada, eu acho que muitas vezes, eu não sei qual que é a sua realidade aí, você que está nos assistindo, eu não sei se você conhece a Jesus ou não, mas às vezes nós não somos treinados a entender que cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente também é espiritual. Existem atitudes que elas são tão espirituais quanto uma oração, né? Às vezes uma boa alimentação é tão espiritual quanto uma oração, mas a gente tende a separar Deus da nossa saúde mental, Deus do nosso ministério, Deus da nossa missão. Só que não tem como. Isso foi algo que aconteceu comigo quando eu me vi com depressão, sem forças para levantar da cama, e eu sentei na frente de uma psicóloga e ela olhou para mim e falou: "Como que você vai auxiliar alguém do jeito que você tá? Você precisa se cuidar. Você precisa cuidar da sua Quantos anos mente". você tinha quando você foi nessa psicóloga que ela te falou isso? Eu tinha acho que 19 anos ou 20, por aí. Eu estava na faculdade. Foi quando eu tive uma crise muito grande emocional, entrei em depressão e eu era muito de Jesus. E eu falo isso pra você tirar o peso. Às vezes você é uma pessoa que ama Jesus e você tá passando por um momento de crise, e isso não significa que Jesus não te ame, e isso também não significa que você está em falta com Deus. É lógico que eu fui entendendo que quanto mais a gente contempla Jesus, a gente encontra a nossa identidade nele e todas as coisas vão se encaixando. Mas Deus te ama e ele está aí pra você, né? E nós precisamos cuidar. Sim. Teve pessoas com genética de depressão e alguma questão na sua família também? Também tem isso, né? Teve muitas pessoas com transtornos mentais na minha família. Sim, é interessante porque nossa vida é composta por 3 pilares: física, emocional e espiritual, né? Então a gente tem que buscar esse equilíbrio nos 3 pilares. Não adianta a gente espiritualmente estar sabendo, assim, né, devorando uma Bíblia, sabendo se a gente também não está cuidando de alguma maneira do nosso físico, até porque o Senhor pede, né, que o corpo é o templo do Espírito Santo, então a gente precisa sim estar cuidando. E a parte também emocional, né, porque como que a gente vai conseguir lidar com o outro se a gente não está conseguindo lidar com a gente, se a gente está totalmente fora. É aquela coisa, né? Quando você entra no avião e a aeromoça fala, primeiro coloca a máscara em você, para depois você colocar na pessoa do seu lado. A pessoa do seu lado pode ser seu filho, seu marido, a pessoa que você mais ama. Mas se você não se salvar primeiro, você não consegue salvar o outro. Então não é uma questão de egoísmo, é uma questão de sobrevivência, né? Eu preciso estar bem para fazer o outro bem. E muito interessante, né? Porque às vezes, vocês falando, eu pensei, a gente procura ajuda e algumas pessoas religiosas dizem assim, mas você não tem Deus? Isso é tão sério, gente. A pessoa acaba generalizando, fala assim, tá com depressão é porque não tem Deus. E ela faz com que a gente carregue uma culpa acima daquilo que, na verdade, o que mais Deus quer é nos curar e usar essa nossa dor para hoje levar a cura para restaurar outras pessoas. Por isso que a religião, ela é muito perigosa. O Senhor é bom, mas a religião às vezes nos aprisiona. Sim.
essa época que você se sentiu julgada, tinha apoio psicológico, tinha medicação? Como que foi que você conseguiu superar essa depressão? Porque você já teve crises na infância, né? Na adolescência, porque 19 anos a gente considera. Você teve antes ou você já foi pontual nessa fase da faculdade? Eu tive depois também, Su. Eu tive crises, não sei se era crise de pânico, eu não fui diagnosticada, eu não sei. Mas eu acordava de madrugada assim, parecia que eu ia infartar. Eu tinha sensação física, eu ia para o hospital, eu não tinha nada. E eu tive uma experiência com Deus nisso, onde Deus me curou. Isso foi um pouco antes de eu ir para os Estados Unidos fazer o meu curso de caracterização de cinema. E eu sei que eu não poderia ter ido sem ter sido curada por Deus antes. Porque imagina, eu pegando um avião daqui até os Estados Unidos e morar sozinha lá com crise, gente, de pânico, né? Mas nessa época, Su, que eu tive depressão, que eu não sabia o que era depressão. Olha só. Cresci dentro da igreja e não sabia o que era depressão. Eu só vivia o tempo todo servindo, 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 servindo. E de repente eu comecei a não conseguir mais entrar na sala de aula na faculdade. Comecei a não ter forças e não conseguir fazer as coisas e não gostar de mim. E eu comecei a falar, não gosto mais de mim. Eu não consigo mais conviver comigo, sabe? E eu comecei a ficar mal. Só que acontece, Su, eu sempre fui uma menina muito boazinha. Eu era a irmã boazinha da família. E ao mesmo tempo muito forte. Então, quando dava as coisas erradas em casa, quem que era a pessoa que punha tudo nas costas era eu. Quando a minha mãe teve depressão, inclusive, quem que cuidou dela? Fui eu. Então, tudo era eu. Então, quando eu comecei a falar, gente, eu não tô bem, ninguém acreditava. Todo mundo falava, não, vai passar. Não, não é nada não. Eu falava, gente, eu tô falando que eu não tô bem, só que eu não sabia explicar. Su, você falando isso me faz pensar em como é importante não observar só os sintomas. Porque acho que o grande problema desse assunto hoje da saúde mental é que tem muita gente desesperada por uma cura e as pessoas remediam, elas só cuidam dos sintomas e não buscam a raiz. Então, esse conhecimento, né, essa raiz, você ir lá no seu coração, pedir aquele que é o único capaz de sondar o coração, que é o Espírito Santo de Deus. Ninguém consegue entrar no seu coração a não ser Ele. Então, quando a gente pede a Ele, Senhor, sonda o nosso coração e revela a raiz disso, para que eu seja de fato curada e não só medicada. Né? Não adianta ser Deus medicada. te revelou? E sobre o que a Ana falou, Depois você responde pra gente. sim. E sobre também o que a Ana falou, né, de realmente Deus, ele é a fonte de vida, de cura, de paz, né, vem dele. E a religião, né, quando você falou, eu até pensei assim, realmente, algumas vezes a religião, ela pode aprisionar. Não a religião, a religiosidade, né, mas a religião, no caso a igreja, ela pode ser uma ferramenta muito importante no processo de cura também, para a saúde mental. Os irmãos, a Os comunhão. irmãos de fé, quando você encontra uma comunidade que vai te apoiar, que vai te acolher do jeito que você é, né? Então, Tá tudo na Bíblia. a gente E temos que na estar multidão juntos, de né? conselhos, a sabedoria. Então a gente precisa parar e ouvir muitos conselhos, porque é isso que eu disse. Às vezes a gente escuta uma pessoa e essa pessoa julga. Você tem falta de fé, então você está com depressão porque é falta de fé. Mas a palavra diz na multidão de conselhos. Por isso que esse programa, É esse banquete. esse que Deus banquete, deu pra muitas nós. A mulheres. gente, né, eu assim como profissional já li quantos e quantos livros, né? Quantas aqui já leram vários livros sobre Campo da Batalha da Mente, Joyce Meyer. vários. Eu sou psicanalista, enfim. Então, e é muito legal, mas quando você entende, quando você começa a ler a Bíblia, tipo, a Bíblia é um boom, tá tudo ali, né? Você percebe que todos os autores tirou tudo da Bíblia. A Exatamente. ciência, tudo. Tipo, Você fala, o que as vai ficar pessoas lendo falam outros que livros? Freud era Não vai ateu, tirar da jamais Bíblia. que ele era ateu. Ele sabia muito, tipo assim, porque tudo que ele fala primeiro tá na Bíblia. Esse, né? Ele só não quer dar a fonte. Ele só muda. Ele não quer honrar quem era pra ele estar honrando. Né? Ele muda as palavras, o jeito, mas enfim, tudo tá ali na Bíblia. Eu acho que tem uma coisa que é sempre importante a gente lembrar e pensar, né? Estava ouvindo todos vocês aqui e pensando. Às vezes a gente não consegue ter força nem para interpretar a Bíblia. E, falando da minha experiência, eu sou cristã desde de berço também, cresci na igreja e tudo mais.
E houve um determinado momento em que eu fui diagnosticada com depressão, fui medicada, mas teve um turning point, assim, teve uma virada de chave quando nessa situação especificamente eu falei: Senhor, visita cada sessão terapêutica. Eu quero entrar e sair, era terapia online que eu fazia, mas eu quero entrar e sair com o discernimento do Espírito Santo. Então, usa a profissional que está me assistindo, que graças a Deus foi uma profissional muito boa. Eu estava sendo medicada por um médico, fui para fazer terapia. No meio do processo terapêutico, ela falou: olha, eu acho que ela usou esse termo, ela falou: eu acho que o seu problema não é daqui para cima, é daqui para baixo. E eu já estava há 1 ano tomando medicamento, e ela me propôs procurar um nutrólogo. E eu fui procurar o nutrólogo, e ele falou: você não tem depressão. Procurei uma psiquiatra e depois um nutrólogo. E eles disseram: você não tem depressão, o que você tem é uma anemia profunda. Então, você não tem força para levantar, você não tem capacidade de raciocínio, você não consegue ter... E tudo isso por causa da circunstância que você está vivendo? Muito provavelmente. Mas, aquilo que você falou, não adianta tratar o sintoma. Você tem que procurar a causa. Então, a medicação, ela me ajudou a regular durante um tempo. Ela não é a principal ferramenta, né? Mas ela pode ser um suporte, assim como procurar um terapeuta. Mas em todos os processos de vida, na faculdade, né, o desafio de sair do país para estudar e tal, eu acho que a gente precisa trazer a Bíblia nesse contexto prático. E dizer: Senhor, caminha comigo nesse processo. Inspira as pessoas com quem eu estou me conectando, para que elas sejam instrumentos de cura vinda do Senhor. Então, só para concluir, eu comecei o tratamento com o nutrólogo. Depois de 4 meses, eu tinha finalizado um desmame de uma medicação que estava super alta, assim, a dose. E aí eu consegui fazer isso que a Su falou, que era respirar e começar a sonhar com um cenário diferente, um cenário de esperança. A Sulamita falou sobre exercício e alimentação, e eu tenho uma experiência para contar, né, dos caseiros lá da fazenda. Então, um dia ele estava lá tirando leite chorando, né? Eu falei: nossa, já nesse paraíso vive bem. Como assim? Ele muito deprimido, com síndrome do pânico, falou: vou morrer. E eu falei: bom, o que a gente pode fazer aqui, né? A gente está no meio, distante de tudo. Falei: olha, vocês vão terminar o serviço daqui e vão sair para correr. Eu preciso de mais endorfina, eu preciso de serotonina, preciso de ervas, né? Então foi plantado no quintal o que tinha que pudessem ajudá-los. Chás, boa alimentação e um suporte, né, de nutrição e exercício físico. E eles começaram a correr. E aí a vida foi completamente mudada, né? Semana passada até, e eles continuaram correndo, porque foram muito bons. Prêmios agora, né, Gê? Ela Depois vamos ganhou. deixar o Instagram dele aqui, ó. Eles ganharam 100 quilômetros, né, de corrida de montanha, terceiro pódio ela é a terceira melhor do Brasil, né? Ela foi para a seleção brasileira, né? Então eu vejo isso, eu falo que Deus dá o recurso também, o natural, e aquela cura é completa, porque foi tudo. Foi a alimentação que mudou, o estilo de vida que mudou, a vida deles transformada. É muito interessante você falar. Ai, você quer falar? É um testemunho rápido, complementando, porque alimentação, corpo, alma e espírito. E eu tenho uma história pensando na causa. A Bíblia diz que maldição sem causa não prospera. Então, se não tiver uma causa, não prospera. E eu me lembro de um episódio depressivo na minha vida que eu identifiquei a causa. Eu não tenho útero. No parto, eu perdi muito sangue, precisei tirar o útero. E por muito tempo, a Mari tem 12 anos, eu convivi com isso, ok. Até que um dia uma pessoa me feriu. Ela foi intencional no que ela disse. Ela disse: você não pode gerar, você não pode mais ter filhos, você não pode mais ser mãe. E aquilo me feriu muito. E por alguns meses eu só compartilhava isso com meu marido. E eu me lembro que eu estava entrando num lugar depressivo. E eu precisava identificar a causa, porque eu não era aquela pessoa, eu era uma pessoa alegre, eu perdoava com facilidade. E eu me lembrei de Davi. O meu pecado fizeram os meus ossos secar, e eu sentia essa dor, eu sentia o meu corpo doendo pelo remorso que eu tinha do que aquela pessoa, que era uma pessoa próxima, tinha me dito.
até que eu consegui liberar perdão verdadeiramente, né? Porque na hora eu falava assim pra Deus, eu vou liberar perdão. Ó, Deus, você sabe, eu vou liberar perdão, porque eu não queria entrar nesse lugar. Então a minha boca perdoou, mas quando o meu coração, eu identifiquei a causa, e o meu coração perdoou verdadeiramente, eu senti esse alívio. Então eu penso até nisso, nos diferentes tipos de lugares depressivos que a gente entra, né? Observar a causa, o que causou. E a reação. A reação daquilo que chega na gente que não é nosso, é do outro. Do outro, sim. Exatamente. Isso foi algo que aconteceu muito comigo, né? Mas só voltando aqui, a Georgia falou que eu achei muito interessante. A primeira coisa que a minha psicóloga falou pra mim, ela falou: você precisa começar a se exercitar. E eu tava assim, sem querer levantar da cama, gente. Eu falei: o quê? Não tem um remédio? Ela: não, primeira coisa. Primeira coisa, você precisa começar a levantar da cama. Eu morava do lado do Museu do Ipiranga. Eu falei: tá, eu vou começar a correr. Só que eu não tinha força pra correr, pra você ver como que é aqui a questão. Então eu levantava da minha cama, eu ia até o museu, eu começava a chorar e voltava pra casa. Daí minha evolução foi conseguir andar, ir ao museu e dar uma volta andando. Depois uma volta correndo. E como isso foi me curando. Mas algo que tem a ver também com o que você falou, né? Que você me perguntou, Deus te revelou o que estava acontecendo dentro de você? Deus me mostrou que eu tinha muita dependência emocional das pessoas. Eu era uma pessoa assim, que era muito boazinha, porque eu queria agradar as pessoas. Eu queria que as pessoas ficassem contentes comigo. Né? Meus pais são maravilhosos, mas eu cresci num ambiente onde a religiosidade durante um tempo tomou conta da nossa família. E aquilo me oprimiu, e eu tinha uma personalidade mais mansa. Então eu queria agradar, eu queria trazer paz, eu queria deixar as pessoas em paz. A minha família passou por momentos de contenda dentro do ambiente religioso, que me marcou de uma forma muito negativa. Então eu era aquela pessoa que queria sempre que tudo tivesse bem. E daí, o meu processo de cura foi esse processo onde Deus me revelou que Ele era suficiente para mim. Que Jesus era o suficiente, que eu não precisava nem do meu pai e da minha mãe, eu precisava dele. Eu amo meu pai e minha mãe, amo a minha família, mas ele começou a se revelar como a suficiência na minha vida. E isso foi tão poderoso, Su, porque isso me transformou, porque eu achava que eu precisava de Jesus e do meu pastor. E não tô falando que a igreja é dispensável, tá, gente? A comunhão do corpo, ela é essencial. Mas nós não podemos... Mas vem depois, né? Exatamente. Primeiro Deus. Eu estava, esta semana eu estava lendo um sermão do Spurgeon, em que ele falava sobre aquele texto dos cegos. Ele perguntou para os cegos: você crê que eu sou capaz de te curar, né, para o cego? E aí ele respondeu: eu creio, né? E ele foi curado. E Spurgeon, ele nos ensinava assim: você crê que Jesus pode curar? Muitas vezes a gente crê, Jesus pode curar, mas ele é capaz de me curar? E aí aquela pergunta ficou ecoando no meu coração. E o que ele ensinou era para a gente repetir: eu creio em Jesus, eu sei que ele pode curar. Mas ele não só pode curar o outro, ele não pode fazer um milagre na vida do outro, né? Ele pode me curar, ele pode fazer um milagre na minha vida, né? E essa ideia, essa fé que nos sustenta, né? Eu tenho uma técnica que eu queria falar para vocês, uma prática que eu faço e ensino para os pacientes, que chama coerência cardíaca. E é muito simples, eu falo que Deus deixou muito simples para nós. Uma respiração em 5 tempos, durante 5 minutos, eu inspiro 5, solto 5, coloco a minha mão na região cardíaca para eu sentir o batimento cardíaco e coordenar com a minha respiração. E é unânime entre os cientistas que falam sobre essa técnica que eu preciso ter pensamentos de gratidão. E aí eu entro em coerência. Entrando em coerência, eu tenho uma mensagem, 40 mil feixes que saem do meu coração, vão para o meu tálamo, do tálamo para o meu córtex pré-frontal, e aí tudo muda, né? Eu tenho uma decisão. É o início de tudo, gente. É o fôlego de vida, né? São 5 segundos. Inspira em 5, solta 5 pelo nariz mesmo, e sente seu batimento até você entrar em coerência. Nos dias de hoje está muito difícil a gente trabalhar a respiração, e uma coisa que me sustentou, eu nunca fui para psiquiatra, essas coisas todas, eu fui uma época, mas nessa época não tinha. E eu falo, graças ao Pilates, que eu já fazia desde os 16 anos, que eu aprendi a respirar.
porque a gente respira tudo errado. Eu ensino meus pacientes também, eu acho, a Maína trabalha com isso, a Georgia, Pilates também, né, Gê? E a Dani também, ela não falou muito nesse programa, mas a gente já tá no final. Mas ela pode falar como a atividade física mudou a vida dela, a compulsão alimentar, que vai ficar pro próximo programa, né, Dani? Você não queria falar sobre isso, né, amiga? Sim, que eu pena. não tenho diagnóstico, né, de nada, mas eu passei por um período muito sombrio. Hoje eu olho para trás e vejo que existia alguma coisa ali que precisava ser tratada. E foi a atividade física, além de toda a parte espiritual, a atividade física transformou a minha vida, né? Faz 10 meses, faz só 10 meses. 11, vai fazer um ano e tá tudo diferente por Tá tudo causa da diferente. atividade Você física. sente diferença com a sua paciente, Gê, em relação a isso, depois que você faz a respiração com ela, que ela coloca em prática? Porque a respiração é uma prática. A gente está aqui falando da respiração, mas não é uma coisa simples, não, tá? Eu quero dizer que é algo que você tem que sentar no sofá, ou que você tem que sentar no chão, em qualquer lugar, e você tem que parar. Por isso que fala que a Bíblia, a gente lê quando ora, a gente se acalma e os hormônios voltam tudo pro lugar. É como se você fosse fazer uma maratona, não é? A ciência também fala sobre isso, não é? Isso faz uma grande Faz diferença, muita né? Elas diferença. experimentaram nos estágios que eu fiz, nas pessoas que eu trabalho na fisioterapia, e eu falo, gente, se você não tem 5 minutos para parar, para respirar, você não tem nada, né? E entrar nessa coerência mesmo para poder tomar boas decisões e ter uma saúde mental. Maravilhoso, gente. Eu até lembrei a Dani falando, peraí, Su, você vai falar, hein? A gente já chegou no final, gente, eu tento, não dá, gente. Quando a gente começa a pegar, tem que parar. Mas, a gente, para deixar um gostinho, né, de que no próximo programa vocês não podem perder nosso programa. Mas a Dani estava falando de um versículo que eu achei muito interessante. E essa semana eu estudei sobre dos 10 leprosos. Eu e a Fabi estávamos estudando juntas e a gente estava observando que Jesus, quando falou para eles que eles estavam curados, eles acreditaram e eles andavam juntos, né? Porque assim, eles não tinham com quem caminhar, eles não podiam andar na sociedade, eles se uniram, né? Interessante isso, porque que bom que eles se uniram, porque eles perceberam que tinha um Deus que podia restaurá-los e eles foram curados. Mas tem uma diferença que eu queria pontuar aqui para vocês no final. Eu tive que tomar uma decisão para ser curada. Jesus estava disponível. Ele está disponível. Sulamita teve que tomar uma atitude. As pacientes da Maína, da Georgia, a Dani teve que tomar atitude. Vocês também, em algum momento da vida de vocês. Kika também. A gente tem que tomar não tem um momento só, são muitos momentos que a gente tem que decidir não parar e caminhar. Teve um desses leprosos curados, porque Jesus falou, vão lá, vocês estão curados e vocês vão falar com o sacerdote. Depois que vocês forem curados, vocês vão falar com o sacerdote. E Jesus estava falando, não era dos sacerdotes religiosos. Né? Daqueles 10 homens, um voltou para agradecer a Deus. E essa fez toda a diferença na vida desse homem. Porque os outros 9, eles estavam lá, mas eles não voltaram. Eles se confundiram qual sacerdote que era. Na verdade, eles não se confundiram. Na cabeça deles eram os homens, os fariseus, que usam aquelas roupas. Então, assim, a gente precisa entender isso na nossa vida. Que quando Deus fala com a gente, para a gente tomar uma atitude, eu posso orar. E vou sempre orar para Deus trazer os recursos e as pessoas. Mas eu preciso voltar para agradecer. Eu vou deixar um versículo para vocês meditarem. Um versículo que impactou a minha vida quando Deus renovou a minha mente. E Ele continua renovando, e é um versículo de cabeceira que não pode faltar. Filipenses 4, 6 ao 7, que diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo deem graças e súplicas, né? Pela oração, pela súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, né, os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? Amém. Amém. Eu acho isso lindo, Su, porque quando eu comecei a ter essa revelação de que Jesus era o suficiente, porque uma coisa é você saber na mente, outra coisa é você crer com o seu coração.
Existe um processo entre uma verdade que ela é só intelectual e uma verdade que ela é revelada no coração. A verdade que ela é revelada no coração, ela é a sua verdade. E quando eu comecei a ter essa revelação de que Jesus era o suficiente, e ele começou a me limpar por dentro, mesmo eu tendo tantos anos de caminhada com ele, eu comecei a entender que quanto mais a gente contempla a Jesus, como diz em 1 Coríntios, nós somos transformados conforme a imagem e a semelhança dele. E tudo em nós começa a ser transformado, os nossos pensamentos. E nós fomos criados numa sociedade muito punitiva. Então, quando a gente comete um erro, a gente quer se esconder. Mas não existe um lugar melhor para você estar quando você está fraco ou quando você está em pecado do que nos braços de Deus. É um lugar de cura, é um lugar de transformação. Então, quando eu estava mais fraca ali, que eu queria me esconder, eu fui correndo para os braços de Jesus. E ele me curou, ele me transformou, ele me deu uma visão de futuro. Nunca mais você teve depressão? Nunca mais. Nunca mais. Amém. Glória a Deus. Hoje eu tenho paz. Que bênção. E essa paz, né, que excede todo entendimento, que ela não precisou de medicação, porque às vezes precisa, tá, gente? A gente não tá falando que a medicação ela não é importante, tá? Ela é importante, né, em alguns casos específicos, mas nós sabemos que antigamente não existia essas coisas de remédio, de tratamento, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado, você também. Espero que você tenha gostado. Vocês também, meninas, e vocês em casa. Porque é isso. A gente faz aqui a gente faz o nosso script, nosso roteiro, mas o nosso autor e o nosso diretor, apesar da nossa diretora maravilhosa, nós temos o nosso Deus que produz, que faz acontecer e que quando ele abre uma porta, ninguém pode fechar. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu espero que vocês gostem, né? E não só gostem, né? Que vocês possam compartilhar esse programa com seus amigos no WhatsApp. Meninas podem falar aí no recadinho. Compartilhe, curtam, né? Curtem, Isso, porque assim, comentem, curte, né? compartilha, sigam o canal. Sigam o canal. Essas coisas de YouTube, gente, é tudo uma novidade pra mim. Eu tô aprendendo. Likes. As mais novas aqui podem ensinar pra gente como funciona. Dani, Ana Paula. Ativa a notificação no sininho. Tá vendo? A Má também falou que ela já aprendeu, ela aprendeu na juventude, né? Ela é a caçulinha da turma, gente. Mas estamos juntos, gente. É isso aí. Aqui é o programa da verdade. Ninguém quer esconder a idade. Olha, rimou, né? Vamos achar um encerramento para esse programa, meninas? Então vamos gritar todo mundo junto, comigo. O nome do programa, vamos lá? 6 mais 1 igual a você. Até a semana que vem. Shalom!